Olá galera, boa tarde, bem-vindos ao meu canal, o Dono da Bola, Futebol em Pauta com Van Gol. Hoje sábado, 7 de março de 2020, muita bola rolando hoje aí nos estaduais, Brasil afora, regionais aí, né, Copa do Nordeste também pegando fogo aí, e a gente vai trazer aqui alguns destaques para vocês. Em destaque aqui o nosso futebol goiano, hoje teremos aí o início da 9ª rodada. Teremos 3 jogos nesta tarde de sábado. No Estádio Olímpico, o Goiás recebe o Iporá às 16 horas. Em Anápolis, no Estádio Jonas Duarte, teremos Grêmio Anápolis e Aparecidense. E em Jaraguá, teremos aí o confronto do vice-líder, né, com o Jaraguá, com o Vila Nova. Vila Nova aí que é o 9º colocado na competição. Uma situação difícil aí, né, e hoje tem que vencer quase que de qualquer jeito, né? Temos também aí pelo Campeonato Paulista, em destaque aqui, né? O Palmeiras enfrenta às 17 horas o Ferroviária na Arena Palmeiras. O Novo Horizontino recebe o Corinthians na cidade de Novo Horizonte, né? O Corinthians que está em uma situação difícil, está na lanterna do seu grupo, né? E precisa vencer hoje, assim, a qualquer custo também, para dar um segmento aí na competição, com esperança de estar na próxima fase. E às 19h30, na Vila Belmiro, o Santos recebe o Mirassol. Pelo Campeonato Carioca, temos em destaque hoje, né, o grande clássico aí, o Flamengo e Botafogo. Esse jogo começa às 18 horas no Maracanã. Bem, galera, pelos lados do Goiás, o Goiás que recebe hoje o Jaraguá, né? O Goiás está em uma situação um pouco desconfortável no Campeonato Goiano. O Goiás que é apenas o 4º colocado, né? Uma situação assim que a torcida não aceita pela posição do Goiás, pelo elenco que o Goiás tem, mas vem oscilando demais no Campeonato Goiano. O Goiás que nesse ano aí, em 12 partidas, né? No geral, entre Copa do Brasil e Campeonato Goiano, o Goiás conseguiu apenas em 12 jogos, apenas 5 vitórias. Então, assim, é um aproveitamento muito baixo, né? O Goiás hoje, que vai mandar a campo aí contra o Iporá, né, no Estádio Olímpico, a tendência é que seja um time mesclado ali, com mais reservas do que titulares, né? Vai preservar alguns jogadores aí para a partida de quinta-feira, né, contra o Vasco no Maracanã, pela Copa do Brasil. Na minha opinião, essa questão de poupar jogadores, né, isso já virou uma modinha no futebol brasileiro que, para mim, atrapalha. Jogador de futebol, ele é muito bem pago para jogar futebol, né? Então, assim, a vida inteira todos jogaram quarta, domingo, e não tinha esse problema, né? Antes, a gente tinha até mais craques aí desfilando em campo, né? Hoje não, é uma frescura, o jogador joga quarta, não pode jogar domingo, isso não parte dos jogadores, mas parte exclusivamente da comissão técnica, do médico, diretoria, então assim, e parece que não aprende, né? Porque o Jorge Jesus chegou no Flamengo, deu um exemplo para todo mundo que ele não poupava nem um jogo sequer, não poupava nem um jogador, a não ser que o jogador já tivesse ali com um indício forte de uma pré-contusão, né? Foi campeão brasileiro com sobra, foi campeão da Libertadores, mas aqui no Brasil os técnicos parece que não copiam bons exemplos, né? E a diretoria também não faz nada, né? Então, assim, porque o Goiás, na verdade, o Goiás é um time ainda meio desarrumado. Essa classificação aí contra o Santo André na Copa do Brasil maquiou muita coisa. Tá toda assim, muita gente já tá aí pensando, o Goiás agora ganhou do líder do Campeonato Paulista e tal, tá tudo certo. Não tá. O Goiás não é um time pronto. Esse jogo de hoje contra o Iporá, na teoria o Goiás é favorito, né, com o time reserva ou titular. O que deveria ser feito? Colocar o time titular, o time que vai enfrentar o Vasco na quinta-feira, para ganhar um padrão de jogo, né? Muitos jogadores novos que chegaram aí, o Rafael Vaz fez um jogo apenas nesse ano, o Quevedo chegou aí, o Rara ainda nem estreou, vai estrear hoje nesse jogo. Então, assim, o Sandro chegou recentemente, assim, não está em boa forma. Então, o correto é colocar o time titular para ganhar um padrão de jogo,
para enfrentar o Vasco, chegar lá no Vasco, contra o Vasco e tá com o time pronto. Mas insistem nessa de poupar jogador, né, gente? Então, assim, é muito difícil, aí depois vem os resultados negativos e é tarde para lamentar, né? Porque aí já vai ser mais uma competição que o time vai correr o risco de ficar fora. Mas essa é uma cultura do futebol brasileiro, né? Então, assim, os técnicos perdem pelos mesmos motivos e continuam fazendo a mesma coisa. Então, né, é uma situação assim que dificilmente vai mudar. O Vila Nova, né, que vai até Jaraguá, vai às 17 horas hoje, vai enfrentar o vice-líder Jaraguá, vai enfrentar o seu ex-técnico, né, o Ariel Mamed, que iniciou o trabalho aqui, o campeonato comandando o Vila Nova, teve um péssimo aproveitamento, inclusive essa nona posição em que o Vila se encontra é fruto do trabalho do Ariel. Ele que voltou para o Jaraguá, estreou mal também, né, levando uma goleada de 5-0 para o Atlético, aqui em Goiânia, no Estádio Olímpico. Mas o Ariel conhece bastante aí o elenco do Vila Nova, né? Então ele pode tirar algum proveito aí desse conhecimento que ele tem. Mas o Bolívar chegou, né? Fez um bom trabalho no Vila aí, já 2 partidas, o time já ganhou uma cara, assim, uma organização melhor. E o Bolívar está muito confiante, né? Ele já acha que o time tem um bom padrão de jogo, né? Bem competitivo, e vai para uma decisão hoje lá em Jaraguá. Porque o Vila hoje está fora da zona de classificação no Campeonato Goiano, né? O Vila não pode ficar nessa situação. O Vila é um clube de grande torcida, um clube grande aí, figura sempre na Série B do Brasileiro e está em 9º colocado no Campeonato Goiano. Então hoje o Vila precisa mais do que nunca dessa vitória, né? Para estar entrando na zona de classificação e procurar uma melhora aí, né? Já preparando o time também para a Série C. E o Bolívar está muito confiante, né? Ele chegou, já deu uma cara ao time e todos estão esperando aí que vai render bons frutos esse trabalho do Bolívar. Hoje, né, a novidade vai ser a entrada do Darley na zaga, né? O Adalberto foi expulso no clássico contra o Goiás e o Darley hoje vai assumir a vaga de titular ali no lugar do Adalberto, né? Que tinha uma dúvida aí se o Liel seria recuado para a zaga, né? Ele que fez essa função diante do Goiás, depois que o Adalberto foi expulso, mas ele vai continuar no meio-campo ali, onde é a sua posição de origem. Pelos lados do Atlético, né, o Atlético que joga amanhã, o clássico mais antigo aí do estado de Goiás, Atlético que vai enfrentar o Goiânia no Estádio Olímpico. Amanhã o mando de campo é do Goiânia, né? O Atlético também vai poupar alguns jogadores. Tem o confronto já na quarta-feira contra o São José de Porto Alegre pela Copa do Brasil, aqui no Estádio Olímpico. O Atlético, tudo bem, assim, essa questão de poupar, eu não sou adepto a ela, mas o Atlético já está classificado, né, a segunda fase do Campeonato Goiano, é o líder do campeonato, tem um time forte também, um time reserva forte, mas, assim, tem uma gordura que pode ser queimada, né? Mas é início de temporada, eu não vejo necessidade de poupar. Mas vai estar aí observando alguns jogadores aí que ainda não estão jogando tanto assim, não estão tendo muita oportunidade. Um destaque aí, né, para o atacante Yuri, que veio do Sport de Recife, alcançou acesso o ano passado, né? Um jogador de grande destaque no esporte, ele que passou pelo Atlético Mineiro também, chegou para o Atlético aí. Está muito animado o Yuri, né? Ele disse que não queria disputar uma Série B esse ano, veio para um clube certo, clube da Série A. E, segundo ele, quer crescer junto com o Atlético, né? Que, por sinal, o Atlético realmente, como clube de futebol, tem crescido bastante nos últimos anos, né? Uma estrutura excelente, um time de futebol bem competitivo, né? E, assim, a construção do seu estádio. Então, o Atlético tem crescido muito no cenário nacional aí nos últimos tempos. E o Yuri, né, gostou muito da estrutura do Atlético e, segundo ele, quer crescer junto com o time, né? Então, boa sorte ao Yuri aí, que vai fazer sua estreia hoje. Bem-vindo aí ao Dragão Campineiro. Então, galera, um assunto aí que já começa a tomar conta das manchetes aí, né, todos os dias, mas, assim, é um assunto de destaque mundial, a gente não pode deixar de falar, né? Cada hora que passa, uma notícia nova, uma notícia diferente, uma mudança de algum detalhe ou outro, né?
o caso Ronaldinho Gaúcho, né? Lamentavelmente, o Ronaldinho foi preso mesmo, né? Ele foi preso juntamente com seu irmão Assis, foi detido lá em Assunção, depois de eles cogitarem, de isentar eles de culpa, e voltaram atrás e realmente prenderam os dois, né? Inclusive, hoje o Ronaldinho deixou lá a cadeia, algemado, né? Ele e o seu irmão algemados, seguiu para a audiência, né, lá no Palácio da Justiça, em Assunção, no Paraguai, para uma nova audiência. E lá nessa audiência, né, aí onde o juiz de plantão vai decidir se continua, né, com o pedido de prisão preventiva, se eles continuam detidos, né, para cumprir a prisão preventiva ou não. Então, essa decisão está na mão do juiz de plantão. E a gente vai aguardar aí o desenrolar dessa história aí, né? Mas, no momento, o Ronaldinho continua detido em Assunção, ele e seu irmão Assis. Uma cena muito lamentável, né? Ver o Ronaldinho, um grande jogador, um grande ídolo aí, algemado, né? Mas, assim, essa questão de documentação falsa aí, né? Ele se cometeu o crime, né? Que pague por ele, né? Então, assim, não sou eu aqui que vou emitir uma opinião sobre isso. Mas vamos acompanhar aí e torcer aí para melhor desenrolar dessa história aí. Uma notícia aqui bem legal, né? Assim, diferente. No futebol acontece muita coisa desse tipo, né? O Audax, né? Todos lembram do Audax de São Paulo, né? O Audax que foi o vice-campeão de paulista de 2016, no comando ali do Fernando Diniz, quando o Fernando Diniz revolucionou o futebol brasileiro, só que até hoje não deu fruto, né? O único fruto que deu foi realmente com o Audax, onde revelou ali o Tietê, o Camacho, reapareceu no futebol aí. E o Audax, né, lamentavelmente, hoje está na Série A2 do Campeonato do Futebol Paulista. E a grande novidade do dia é que ele contratou o MC Livinho, né? Muita gente conhece aí o MC Livinho, né, um funkeiro de 25 anos. Ele foi contratado pelo Audax para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. O MC Livinho, né, que joga bem, sim, ele vem aí nas festas de final de ano aí, quando os jogadores reúnem para fazer aquelas confraternizações, ele se destaca bastante aí nessas peladas, né? Então, e o ano passado ele fez testes lá, né, ficou num período de teste no Oeste de Barueri, só que aí não chegou a um acerto com o Oeste, aí ele desistiu de continuar no Oeste, né? Mas aí tá certo com o Audax, ele é atacante, né? Vai permanecer no clube aí até o fim da competição, né? Que é a Série A2 do Campeonato Paulista, né? Vamos torcer aí, né? Para que o MC Livinho, né? Que já faz muito sucesso nos palcos, que faça nos gramados também. É isso aí. Então, galera, hoje, né, às 18 horas, já destaquei aqui o clássico, né, Flamengo e Botafogo, no Maracanã. A notícia de última hora que a gente tem aí é que o Arrascaeta sentiu, pelo lado do Flamengo, né, o Arrascaeta sentiu a coxa, não vai para o jogo. Inclusive, ontem, na sexta-feira, ele já não havia treinado, ele foi poupado do treinamento, e ele não foi nem relacionado para o jogo de hoje. Está fazendo lá um trabalho intensivo de fortalecimento, né? Para estar pronto para o jogo de quarta-feira, pela Copa Libertadores da América, né? No Maracanã, pela segunda rodada, né, da Libertadores, contra o Barcelona de Guayaquil, do Equador. A boa notícia no Flamengo é a volta do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique que na primeira partida da final lá da Recopa Sul-Americana, ele se machucou, né, ao fazer o gol contra o Del Valle, lá no Equador. Ele machucou e ficou fora aí da partida de volta contra o Del Valle, no Maracanã, e também da estreia do Flamengo na Libertadores contra o Júnior de Barranquilha. Então hoje o Bruno Henrique já está recuperado, né, e volta nesse clássico contra o Botafogo. Então tem a baixa do Arrascaeta, mas tem a volta do Bruno Henrique. Então Flamengo e Botafogo hoje às 18 horas, né, vai ser um jogão, com certeza. O Botafogo aí na expectativa aí, tem o Honda, tá vindo aí o Yaya Touré. Vai ser um grande jogo hoje aí no Maracanã. Bom, galera, neste sabadão aí, por hoje é isso que eu tenho aí de passar de notícias para vocês. Muito obrigado aí pela atenção, bem-vindos ao meu canal.
inscrevam no meu canal, compartilhem. Amanhã estaremos de volta, né? Domingo, mas assim, vou procurar aí trazer umas notícias legais para vocês. Uma boa tarde para vocês, um bom final de semana, fique com Deus, muito obrigado e até lá. Beijo.